sentar, irmãos. Vamos orar ao Senhor, pedindo que a sua graça possa nos acompanhar, não só nós que seremos a boca de Deus, mas também que os nossos ouvidos estejam atentos. Bendito Deus, mais uma vez, Senhor, estamos aqui diante da Tua palavra, da verdade que o Senhor revelou a Moisés, das Tuas instruções, Senhor. Sabemos bem que essas palavras não estão aqui por acaso, e também sabemos, Senhor, no dia de hoje, que não é por acaso que o Senhor, ó Deus, nos reúne. Então fala-nos, Senhor, segundo o Teu querer. Não estamos aqui para nos ouvir, para ouvirmos a voz de homens, ó Deus, vozes humanas, mas estamos aqui, Senhor, simplesmente para Te ouvir. Então, fala-nos, Senhor, e seja gracioso, nos dando o verdadeiro entendimento e também, Senhor, fazendo com que Tua palavra desça ao nosso coração para a glória do Teu santo nome, ó Deus. Assim, nós Te pedimos e Te agradecemos, Senhor. Amém. Vocês conhecem a história de Jeffrey Dahmer? Entre 1978 e 1991, esse homem, um dos mais infames serial killers dos Estados Unidos, tirou a vida de 17 homens e garotos. Suas vítimas eram atraídas até seu apartamento, dopadas, brutalmente assassinadas e, em muitos casos, mutiladas com requintes de horror. Dahmer não apenas matava, ele comia parte dos corpos. Em 1992, o monstro finalmente foi julgado e condenado a 16 prisões perpétuas por homicídio em primeiro grau. Até que no dia 28 de novembro de 1994, o horror encontrou seu próprio fim. Enquanto limpava o banheiro da academia prisional, Dahmer foi surpreendido por outro detento, Christopher Scarver, que o atacou com uma barra de ferro, desferindo golpes violentos e fatais. Dahmer foi levado às pressas para o hospital da prisão, mas não resistiu. Uma hora depois, o canibal de Milwaukee estava morto. E o motivo? Quando lhe perguntaram ao Scarver por que ele havia feito aquilo, Scarver respondeu com frieza: Deus mandou matá-lo. Deus mandou matá-lo? Dizer, irmãos, Deus mandou, Deus revelou ou Deus me disse tornou-se algo mais comum do que imaginamos. Basta uma rápida visita a certas seitas pentecostais para receber a avalanche de revelações e profecias que se proclamam em nome do Senhor. E, se preferir algo mais acessível, mais rápido, é só abrir as redes sociais, um território sem lei, onde falsos profetas ganham prestígio e muito dinheiro, determinando e profetizando suas alucinações. Mas o que me faz questionar tudo isso? O que nos leva a questionar tudo isso? Por que não devemos dar crédito a essas pretensas vozes do céu que encantam desde assassinos até as irmãs de pernas cabeludas? Porque, irmãos, nós precisamos de uma fonte segura, uma revelação autêntica, inerrante, infalível da vontade divina. E é exatamente isso que vamos ver quando Deus ordena a Moisés que confecciona a estola sacerdotal, ou chamado peitoral de juízo, com o Urim e Tumim, para que o sumo sacerdote possa buscar a orientação do Senhor em favor de Israel. O Urim e o Tumim, então, seriam instrumentos sagrados usados para revelar a vontade de Deus em decisões importantes que envolvessem principalmente o futuro da nação. Eram os meios legítimos que o próprio Deus manifestava a sua vontade. Contudo, irmãos, não sabemos bem, isso tudo apontava para algo maior, para alguém maior, apontava para Cristo.
O Emanuel, que é a perfeita e definitiva revelação de Deus. E é sobre isso que nós falaremos nesta manhã. O Emanuel, a perfeita e definitiva revelação de Deus. Veja, irmãos, a nossa exposição, óbvio, será do capítulo 28, o verso de número 15 até o verso de número 30. É bom lembrar, antes de começarmos a analisar o texto, que nós estamos vendo contextualmente o Senhor orientando o seu povo quanto às vestes sacerdotais, roupas sagradas para as atividades espirituais que seriam realizadas no átrio e também, especialmente, na tenda, por aqueles que, como nós vimos, foram vocacionados pelo Senhor para realizar ou representar o povo diante de Deus. Mas, impressionantemente, apesar de todo o aparato, de toda a beleza que nós já vimos o Senhor descrever, a peça mais importante que o sumo sacerdote vestia era a estola, e que tinha à sua frente um peitoral, como na foto que nós vimos semana passada, e claro, mais uma vez, é uma peça que o Senhor instrui como deve ser feita. Vejamos, irmãos, o verso número 15 ao verso número 21 do capítulo 28. Faça também o peitoral do juízo, será obra esmerada, feita conforme a obra da estola sacerdotal. Faça-o de ouro, pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. Será quadrado e duplo, e terá 1 palmo de comprimento e 1 palmo de largura. Coloque nele engaste de pedras, com 4 ordens de pedras. A ordem de sárdio, topázio e carbúnculo será a primeira ordem. A segunda ordem será de esmeralda, safira e diamante. A terceira ordem será de jacinto, ágata e ametista. A quarta ordem será de berilo, ônix e jaspe. Elas serão guarnecidas de ouro nos seus engastes. As pedras serão conforme os nomes dos filhos de Israel, 12, segundo os seus nomes. Serão esculpidas em forma de sinete, cada uma com o seu nome para as 12 tribos. Veja, irmãos, pelo fato de ser feito de tecido e não ser muito grande, óbvio, nós observamos aqui que ele tinha a largura da mão de um homem, ou mais ou menos 58 centímetros quadrados. Fica claro que nós não estamos falando de uma armadura para como se fosse um soldado. O que chama a atenção aqui, então, é a quantidade de pedras preciosas no peitoral, que o Senhor manda organizar em fileiras, 3 em cada. Agora, irmãos, confesso, é difícil mesmo identificar com certeza todas as pedras. Os estudiosos são unânimes quanto a isso. Por quê? Porque o hebraico, ele impossibilita saber quais pedras Deus tinha em mente ou qual era a cor de cada uma delas, né, como o Senhor tem ordenado. O hebraico é muito impreciso. A coisa que nós sabemos, de fato, é que essas pedras elas são vistas no Jardim do Éden, em Ezequiel 28:13, e também são vistas na eternidade a partir do livro de Apocalipse 21:19 e 20. Mas, embora não tenhamos a precisão dessas informações, nós temos aqui fatos importantes que o texto quer nos chamar a atenção. É que, no caso aqui, o fato mais importante é que essas pedras, elas estavam representando o povo de Deus. 12 pedras, cada uma representando uma tribo. E claro, irmãos, embora não saibamos definir com certeza, né, o valor dessas pedras, as preciosidades delas, nós devemos entender que, ao conectá-las com o povo, Deus estava declarando que o seu povo, ele era um tesouro, algo valoroso, algo precioso aos olhos do próprio Senhor. Mas veja, irmãos, ainda que o Senhor continua a instruir sobre o peitoral e ele deveria estar à estola. Veja o verso 22 ao 28. Para o peitoral,
Faça correntes como cordas de obra trançada de ouro puro. Faça também para o peitoral 2 argolas de ouro e prenda as 2 argolas nas extremidades do peitoral. Então passe as 2 correntes de ouro nas 2 argolas, nas extremidades do peitoral. Prenda as 2 pontas das correntes nos 2 engastes e coloque-as nas ombreiras da estola sacerdotal, na frente dele. Faça também 2 argolas de ouro e coloque-as nas 2 extremidades do peitoral, na sua borda interior, junto à estola sacerdotal. Faça também 2 argolas de ouro e coloque-as nas 2 ombreiras da estola sacerdotal, abaixo, na frente dele, perto da sua juntura, sobre o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal. E ligarão o peitoral com as suas argolas, as argolas da estola sacerdotal, por cima com uma fita azul, para que esteja sobre o cinto da estola sacerdotal. E nunca o peitoral se separará da estola sacerdotal. Todas essas informações, irmãos, elas estão nos instruindo quanto à ordem do Senhor em manter a estabilidade do peitoral. Perceba que o Senhor ordena argolas superiores, argolas inferiores, cordas azuis. Isso, irmãos, também o Senhor ordena que se fixe as ombreiras, estola e cinto do sumo sacerdote. Aquele quadradozinho que você viu na imagem. Tudo isso, irmãos, porque o Senhor quer evitar que o peitoral se soltasse. Qual o objetivo? Para que as tribos de Israel permanecessem próximas ao coração do mediador. Ou seja, o que nós vimos anteriormente é que o sacerdote, ele carregava Israel nos ombros, mas agora o Senhor está ordenando que Israel não deve somente ser carregado nos ombros, mas também em seu peito, todas as vezes que o sumo sacerdote for fazer expiação pelos seus pecados. Para ser mais exato, irmãos, ele carregava o povo no seu coração através das instruções do Senhor. Veja, por exemplo, o verso número 29. Assim, Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração, quando entrar no santuário, para a memória diante do Senhor continuamente. Notem que o peitoral ele servia como um memorial, uma lembrança para Deus de seu povo. Deus, por acaso, estava ficando esclerosado? Claro que não, irmãos. Deus conhece bem o seu povo. E nós estamos vendo o Senhor fazer o que está fazendo, porque, óbvio, ele lembrou-se da sua aliança com os patriarcas. Mesmo assim, Deus está ordenando que os sacerdotes, ao cumprirem com as suas obrigações religiosas, o peitoral era um lembrete de que eles estavam ali servindo em nome de Deus, mas também uma lembrança importante para o sacerdote. Isso fica claro, irmãos, pelo fato da expressão sobre o coração de Arão, não só se repetir no verso 29, mas também no verso de número 30, e isso 3 vezes. Isto é, o sacerdote deveria lembrar não somente da responsabilidade de carregar os fardos do povo em seus ombros, mas também em seu coração. O coração, irmãos, nas Escrituras, é visto como o centro da pessoa, a sede do amor, do afeto, lugar onde Deus ordena que o povo deverá estar preso ao sumo sacerdote, no coração do líder. O povo deveria estar ali, não poderia sair dali, por isso o Senhor fala de cintos, de cordas, de argolas, de presas, para que ali continuasse e permanecesse no peito do sacerdote. Impressionante, irmãos, porque líderes espirituais não somente carregam o fardo do povo, mas também carregam o povo em seu coração. Não importa para onde ele vá, ele sempre levará o rebanho em seu coração. Ele sempre levará o povo de Deus em seu coração. Paulo chega a dizer à igreja de Corinto,
da forma como ele espiritualmente, embora distante, esteja envolvido com a igreja e principalmente em suas orações. Paulo muitas vezes chega a declarar que, longe do seu rebanho, ainda assim sofria por amor ao rebanho, compensando sua ausência física com sua compaixão espiritual. Há líderes, irmãos, que carregam o título, mas não o povo. Exercem o ofício apenas enquanto estão dentro de 4 paredes da igreja. Ao saírem, o povo é só uma lembrança distante. O verdadeiro líder, porém, sente no peso do seu peito o peso de suas ovelhas. Um peso que ele não abandona, mesmo quando enfrenta as próprias dores. Já o falso sente apenas o peso de sua vida particular, porque nunca aprendeu o que é carregar o rebanho no coração. Afinal, quem não leva, irmãos, o povo consigo na alma, nunca foi chamado para carregar o cetro divino. Nunca foi chamado para carregar o cajado nas mãos. No entanto, irmãos, líderes falham. E quando eles falham, nós temos Cristo. A Bíblia vai apontar, Deus quer apontar justamente em todo momento para o seu Filho. E aqui nós já vimos, ele carregou os nossos fardos em seus ombros na cruz. A Bíblia diz também que ele carrega os nossos fardos e nossas preocupações em seu coração. Entendam, irmãos, é por esta razão que como sendo ele o grande sumo sacerdote, o autor aos Hebreus diz que ele está vivendo sempre para interceder por nós. Isto nos dá uma imagem, irmãos, de que ainda que Cristo esteja com o seu corpo em glória e com o seu corpo ainda que pareça distante, ele é um líder que tem a preciosidade do seu povo no seu peito. Foi aquele que nos amarrou no seu peito com o seu amor eterno e escreve os nossos nomes no seu coração. Então, os crentes não são preciosos por suas aquisições, posições ou conquistas nesta vida. Sua verdadeira preciosidade não está no que possuem, mas porque seus nomes estão gravados no coração de Cristo. Portanto, se precisamos de perdão, Ele nos perdoará, pois seu coração é cheio de misericórdia. Se a alma clamar por consolo em meio às aflições, Ele nos consolará, porque como um sumo sacerdote, conhece cada lágrima que cai sem ser vista. E se em algum momento, meus irmãos, o medo tentar sussurrar que fomos esquecidos, lembremos-nos, nossos nomes estão escritos no coração de Cristo. O puritano Matthew Henry, ele disse que nenhum bom cristão tema que Deus o esqueceu, nem questione se ele se importa com eles em todas as ocasiões, quando não somente o seu nome está gravado na palma de suas mãos, como o profeta Isaías descreve no capítulo 49, verso 6, mas gravado sobre o coração do grande intercessor. Isto é, não há um só instante, nenhum suspiro da nossa existência em que ele deixe de pensar, amar e cuidar do seu povo. Líderes falham, ele não. Mas, enquanto, irmãos, quando, então, já que somos cuidados e temos a certeza de que ele permanecerá cuidando de nós, uma vez que nossos nomes estão no coração de Cristo, mas quando precisarmos de orientações? É maravilhoso saber que Deus nos ama de coração
Mas qual é o plano do Senhor para as nossas vidas enquanto estivermos aqui, enquanto Cristo está intercedendo por nós na eternidade? Quais são os planos de Deus para nós, para a nossa vida? Os israelitas, irmãos, eles recebiam orientação divina por meio desse peitoral do sumo sacerdote. Veja, por fim, o verso número 30. Ponha também no peitoral do juiz o urim e o tumim, para que estejam sobre o coração de Arão, quando entrar diante do Senhor. Assim Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor, continuamente. Notem, meus irmãos, o formato do peitoral, ele fica mais claro no decorrer do texto. Ele era dobrado e ele formava aqui uma bolsa bem elaborada, conforme o Senhor ordenara. E dentro dela, 2 objetos especiais eram guardados, aqui chamados de urim e tumim. Eu prefiro dizer 2 objetos, irmãos, porque os israelitas sabiam perfeitamente do que se tratava, como eram feitos e usados, enquanto nós não sabemos o que é uma pedra, não temos como identificar, porque também o hebraico ele é impreciso quanto a isso. Nem mesmo o significado ou os significados das palavras, que significa luz e perfeição, ajuda muito. Então, o que há de informação é tudo muito especulação. Os estudiosos não se atrevem a dizer o que de fato é, embora se debrucem nessa tentativa. Mas o que é importante mesmo para o texto é que temos aqui de informação é que elas eram úteis para os israelitas obterem orientação direta de Deus. Eles confiavam que Deus revelava sua vontade através do peitoral do sumo sacerdote, e este era seu propósito primário: orientar o Deus Todo-Poderoso, orientar o seu povo por meio desses instrumentos. Se você lê o Antigo Testamento, você vai ver que existem vários episódios em que, muitas vezes, os líderes, eles consultavam os sumos sacerdotes em busca de respostas, e neste caso, buscavam respostas no Urim e no Tumim. Então, por exemplo, a nomeação de Josué como sucessor de Moisés lhe deu o direito de consultar Urim e Tumim. Nós veremos na exposição de Números 27, verso 21. Josué dizia aos israelitas quando deveriam ficar, quando deveriam ir, e ele sabia isso como? Consultando Urim e Tumim. Quando os filisteus mobilizaram suas forças, diz que Saul teve medo e quis saber qual o resultado da batalha. Quem vence? Israel ou os filisteus? Mas ele vai consultar Urim e Tumim e não recebe resposta. 1 Samuel, capítulo 28, verso de número 6. Esses são 2 exemplos, entre tantos, em que os líderes iam aos sumos sacerdotes para consultarem Urim e Tumim. As respostas, óbvia, sim ou não, daquilo de que o Senhor, ou seja, daquilo que os líderes estavam consultando ao Senhor. E um detalhe que você não pode perder de vista: somente os líderes consultavam os sumos sacerdotes, e no caso Urim e Tumim, concernentes a assuntos importantes, guerras, previsões futurísticas. Assim, Urim e Tumim eram consultados. Então, ninguém ia ao sumo sacerdote para consultar sobre questões ordinárias da vida, sobre questões comuns. Ninguém importunava os sacerdotes buscando respostas para decisões da vida ordinária. A consulta se restringia aos líderes e os assuntos eram de interesse público, envolviam os interesses da nação e não o interesse particular, envolvendo situações da nação de Israel e, como falei, coisas que tratavam do futuro do seu povo na terra. Mas então, irmãos, e quanto às questões ordinárias? Como obter a orientação divina?
como eles decidiam a respeito de coisas do dia a dia. Deus poderia ter facilitado a vida deles, permitindo consultas sobre casamento, emprego e uma série de questões ordinárias desta vida. E por incrível que pareça, são essas questões ordinárias que mais as pessoas desejam. Com quem me casarei? Devo aceitar a proposta de emprego? E o concurso que saiu agora? Devo fazer ou não? Dia 23 de outubro, aniversário do pastor, dou um carro a ele do ano ou não? Esse é o tipo de orientação que a maioria das pessoas deseja. O que explica, irmãos, o mercado de videntes, cartomantes, pseudos profetas, sonhadores, enfim, tem sempre alguém prometendo futuro, prever a sua vida. Mas Israel, irmãos, interessante, não recebeu um meio direto para certas decisões específicas. E nós também não. Recordem, irmãos, antes de chegarmos aqui, nós passamos uma temporada pregando sobre o livro da lei. Lembra? Você lembra do que se tratava o livro da lei? Orientações práticas para a vida de Israel. Quando eles queriam então saber sobre casamento, sobre negócios, contratos, relações, bem dos próximos, restituição, lembra daquele sermão das garrafas de Coca-Cola? Pois bem, ali o Senhor, a partir da lei, instruía a vida ordinária do povo. Não consultavam Urim e Tumim, mas para viverem a vida comum, ordinária, eles deveriam aplicar a lei de Deus. A mesma coisa é conosco. Deus nos fornece, irmãos, orientações para nossas vidas, claro, através da Bíblia. Não que a providência não deixe de orientar, muitas vezes a providência guia os acontecimentos que acabam trazendo o soar da voz de Deus. Olha, irmãos, lembrem, Jonas estava em desobediência, Deus manda uma tempestade para assolar o barco. Veja, a providência às vezes fala por meio dos acontecimentos. Mas a Bíblia fala que o método ordinário divinamente estabelecido é a lei dele, a Bíblia, que revela a vontade de Deus para a nossa vida. Seja por mandamentos, objetivos, por princípios, ela diz o que fazer e o que não devemos fazer. Só que nós temos um problema, óbvio. Se Christopher Scarver, o assassino de Jeffrey Dahmer, tivesse estudado as Escrituras, o mandamento não matarás, teria aprendido que a vingança e o assassinato são terminantemente proibidos por Deus, o que teria ajudado a discernir a origem da voz que ousou se passar por divina. E aqui está o problema do nosso tempo: a ignorância das Escrituras. A Bíblia, irmãos, não é Urim, Tumim moderno, nem uma lâmpada mágica de onde surge quando nós esfregamos um gênio sacerdotal pronto a responder curiosidades espirituais. A vontade de Deus não é descoberta por sorte, intuição, mas por meio da leitura, estudo e obediência à sua palavra. Porém, irmãos, isso exige muito tempo, disciplina, devoção, coisas que muitos aqui não estão dispostos a oferecer, porque preferem os atalhos espirituais à comunhão verdadeira. A preguiça, irmãos, de estudar a Bíblia é o primeiro passo para a escravidão espiritual. Quem não se alimenta da palavra acabará se satisfazendo com as migalhas espirituais oferecidas por qualquer profeta da ocasião. E é exatamente o que vemos
Gente que vive correndo atrás de revelações rápidas, de palavras proféticas prontas, enquanto a Bíblia permanece fechada. Afinal, por que gastar tempo estudando as Escrituras, se há sempre uma caixinha de promessas, uma cartomante gospel, um oráculo de internet, ou um guru espiritual disposto a falar em nome de Deus? Por que perder tempo estudando? É mais fácil ouvir a voz de um vidente popular do que se submeter ao peso da verdade divina. É mais cômodo consultar um sonhador do que abrir um texto que confronta o pecado. Assim, cada um vai criando seu urim-tumim, moderno, claro, substituindo a revelação divina por oráculos humanos. E o resultado está aí. Não precisa nem falar. Cegueira espiritual e ignorância do Evangelho. O povo que mais diz ter revelação, ter sonho, ter isso e aquilo, são os mais ignorantes biblicamente. Se é que chamá-los de ignorantes não seja até um elogio. Mas, irmãos, a orientação verdadeira não vem de homens. Deus não estava criando aqui uma nova revelação para a vida cotidiana do povo, mas por questões particulares e somente consultados pelos líderes. Porque as orientações genuínas que o povo precisava, Deus já havia dado 10 mandamentos, aplicação da lei do Senhor. Quando conhecemos a Escritura, irmãos, e fazemos o que ela diz, nossas decisões aí sim começam a refletir a vontade revelada de Deus. O crente, o cristão que se alimenta da palavra, não precisa ficar correndo atrás de adivinhos para saber com quem casar, qual emprego aceitar ou que caminho seguir. Ele precisa apenas da vontade de Deus que o Espírito Santo ilumina nas Escrituras. Isso não significa dizer, irmãos, que o Espírito vai falar conosco por meio de revelações, como se dissesse, faça isso, faça aquilo. Sua direção é muito mais profunda. A Bíblia diz que Ele habita em nós e que Ele é dado por Cristo para conduzir o seu povo às Escrituras, conformar o nosso coração às Escrituras e andarmos nelas. Assim, irmãos, Espírito não anda fora da verdade. O Espírito não tem uma verdade própria. Ele anda conforme a vontade revelada, não fora dela. A palavra é completa, viva e eficaz. Por isso nós encontramos tudo o que precisamos para viver com sabedoria e piedade. Então, todas as vezes que estivermos em dúvida sobre o que fazer, nós não precisamos consultar oráculos, nós não precisamos daquela irmãzinha canela de fogo, nós não precisamos de sonhadores, nós devemos orar para que o Espírito Santo use a palavra para iluminar o caminho. E Ele o fará, irmãos, como prometeu. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera e ser-lhe-á concedida. Agora, irmãos, toda essa curiosidade por sinais, revelações e direções proféticas, eu vejo, irmãos, na internet as lives desses pseudos profetas, as pessoas ficam o tempo todo lá nas lives, diga alguma coisa para mim, meu marido está assim, 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 o que é que vai acontecer por ele, com ele? E muitas vezes, irmãos, essas coisas, essas revelações, direções, elas na verdade nos fazem esquecer da única verdade realmente necessária: Cristo.
Tudo que Deus estava fazendo na história, irmãos, desde o Éden, passando por Abraão, Moisés, os profetas e reis, apontava para um único nome. Por que as visões tinham respeito à nação, davam respeito aos problemas da nação, aos enfrentamentos perigosos do povo? Porque todo esse enredo, ele está dentro de uma história maior, que apontava para aquele que viria, Cristo. E nele, irmãos, todas as promessas encontram o seu sim e o seu amém. É isso que o autor aos Hebreus diz. O que ele fala logo ao abrir as suas palavras em sua carta? Havendo Deus, outrora, falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, isto é, em Cristo. Deus já disse tudo o que precisava ser dito. O autor aos Hebreus disse, de toda essa história revelacional, Cristo é a final revelação e perfeita, plena revelação de Deus. Nós não precisamos mais de Urim e Tumim, porque Cristo chegou, cumpriu o seu propósito. Nós não precisamos mais de sonhos enigmáticos, de novas profecias, de mediadores humanos. Agora o autor aos Hebreus diz, o próprio Filho se tornou a voz de Deus, a previsão de Deus, a palavra viva e encarnada. Ou seja, você quer uma resposta? Cristo é a resposta definitiva para todas as perguntas que realmente importam. Em relação ao passado, ele nos garante perdão e reconciliação com Deus. No presente, ele nos sustenta com graça, nos dirige, nos conduz por meio de sua vontade e do seu Espírito. E quanto ao futuro, eu quero saber do futuro. Ele é nossa esperança viva, pois aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Mas a verdade, irmãos, é que muitos querem saber de tudo. Deus não vai nos julgar, porque não sabemos de tudo, mas nos julgará por querermos saber de tudo. E nessa ânsia de descobrir as coisas, o oculto, o que é que eu vou fazer? Com quem vou me casar? Qual emprego aceitar? Qual decisão tomar? E vivem assim, nessa loucura, nessa maluquez misturada com lucidez. E esquecem de perguntar o principal: eu estou em Cristo? Essa é a questão que define o estado eterno de uma alma. O que adianta conhecer o futuro se o coração permanece distante de Cristo? De que adianta possuir todas as respostas se o Salvador lhe falta? Sem Cristo, toda a vida, por mais bela que pareça, é vazia e sem valor algum. Eu acho que essa deveria ser a nossa preocupação. Em vez de estarmos numa busca incansável, irracional, frenética, em descobrir as coisas ocultas, deveríamos pensar que o nosso futuro depende se estamos em Cristo ou não. Você está em Cristo? Você está em Cristo? Porque se você estiver, você já tem tudo o que precisa saber.
Eu não sei o que vai acontecer com você. Eu não sei com quem você vai casar. Nem sei, nem vou dizer, que eu não tenho o poder de determinar. Não sei quando você vai morrer. Não sei se você vai morrer de um câncer. Não sei se você vai receber uma bala perdida. Não sei se você vai morrer de morte natural. Não sei se você vai ver seus netos. Não sei se você vai perder seus filhos. Eu não sei de nada disso. Não tenho como prever. Nunca vou prever. E o Senhor também não me autoriza a prever essas coisas. Mas se você tem Cristo, você já tem tudo o que precisa. Sua vida está segura nas mãos do Senhor. Você quer saber outra coisa? Sua vida é preciosa. Quer outra informação boa? Você está junto ao coração de Cristo. Ele guia os seus passos. Ele consola as suas dores. Vão vir adversidades. Não sabemos quais. Mas Ele vai guiar com seu coração amoroso. Por meio do ensino de sua perfeita palavra, por meio do Espírito que habita no seu povo, por vezes de uma providência sábia e constante de Deus. Não importa que você saiba o futuro, o importante é que você saiba que Ele vai continuar te conduzindo até lá. Ou seja, irmãos, Cristo tem que ser não somente o nosso ponto de partida, mas deve ser o caminho inteiro. Não deve ser somente a largada, mas deve ser todo o percurso. E é o que basta. Ele é o perdão para o passado, a segurança para o presente e a esperança para o futuro. Quem tem Cristo, irmãos, tem tudo o que importa. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Ainda que as previsões sejam ruins, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não terei mal algum, não temerei nada, porque tu estás comigo. É claro, irmãos, no mundo de trevas, quem tem Cristo e quem o segue jamais andará em trevas, porque a luz de Deus é a revelação que já brilha em nós por meio de Cristo. E era sobre esse Cristo, irmãos, que o assassino de Jeffrey Dahmer precisava conhecer. Pasmem, é dito, histórico, que ele foi convertido e batizado. Ele sentiu o peso dos seus pecados. Isso é fato. Ora, eu não estou aqui para discutir se ele foi salvo ou não. Não acredito, mas não duvido, porque a graça é isso. Pega canibais e transforma em santos. E se você não acredita nisso, então você deve duvidar da conversão de Paulo. Ou você duvida? Mais uma coisa importante: se Christopher tivesse conhecido verdadeiramente a vontade de Deus, saberia que a vingança pertence ao Senhor. Teria compreendido que a justiça divina não é feita com barras de ferro, mas com a cruz de Cristo. A justiça é feita com as barras da madeira que crucificaram o nosso Redentor. E teria percebido, claro, que o mesmo Deus que condena o pecado também estende misericórdia ao pecador. E que a voz que incita o ódio jamais pode vir do Deus que se revelou em amor. Que Deus os abençoe. Amém. Ó Deus, obrigado, Senhor, por esse privilégio que temos, por esta graça de ouvirmos os teus preceitos, Senhor, e tuas palavras permaneçam em nós. Que a tua revelação definitiva, Cristo, habite em nós, e quando formos tentados, Senhor, a buscar, conhecer o dia de amanhã, lembremos que o futuro nosso já está garantido em Cristo, e é isso que importa.
Nos firma nestas verdades, Senhor, para a glória do teu santo nome. Amém.